sob a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro aberta a presente sessão ordinária deste 16 de junho de 2025. Boa noite a todos. Link? Manda o link aí para mim, eu te mando. Manda o link para mim, por favor, aí, Roger, para me mandar pro tag, você manda para ele direto? Não, eu pego. Agradeço a presença dos membros da mesa, ao vice-presidente, vereador Walter Pinheiro Bispo, ao primeiro secretário, vereador Alberto Lopes Sanfelice, segunda secretária, vereadora Edileuza Neves da Silva Santos, e igualmente aos demais vereadores, assim o vereador Roger das Cabeças Brancas, a vereadora Carol Menossi, a vereadora Dina da Vila Nova, ao vereador Beto da Saúde e ao vereador Ted Jones, que estão presentes nesta sessão. Agradeço ao público que nos assiste pelas redes sociais, agradeço às pessoas que compareceram que comparecem a esta sessão para se inteirarem do expediente do Legislativo e, ao mesmo tempo, prestigiar esta Casa de Leis. Sejam todos bem-vindos. Expediente da sessão. Artigo 161 do Regimento Interno. Artigo 162, incisos 1, 2 e 3 do Regimento Interno. Ata número 1125/2025 da 9ª sessão ordinária entra em única discussão. De única discussão, a mesma passa para única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata número 1125/2025 da 9ª sessão ordinária aprovada em única discussão e única votação. Ordem do dia. Indicação número 082/2025. De autoria Roger Rodrigues Silva. Indico nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santa Novalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, que por meio do setor competente promova a alteração da legislação vigente referente ao pagamento de tickets e vale-alimentação para servidores públicos afastados por motivo de doença, para que não haja a perda do benefício durante o período de afastamento por doenças psicológicas, terminais e afins. Justificativa. Atualmente, o afastamento de servidores públicos por questões de saúde, especialmente em casos de doenças psicológicas ou terminais, leva eventualmente à suspensão de benefícios como o vale-alimentação, o que prejudica ainda mais o servidor neste momento delicado. Entendemos que a partir do momento em que o servidor se afasta pelo INSS, ele já não está mais enquadrado nos encargos municipais, mas isso não deveria implicar na perda de um benefício essencial como o vale-alimentação. Essa situação é no mínimo imoral, pois retira o apoio necessário ao servidor público justamente quando ele mais precisa de assistência, o que se agrava, pois o vale-alimentação representa parte significativa de seus vencimentos. A alteração da legislação atual deve garantir que os servidores afastados por doença, especialmente os que enfrentam doenças psicológicas, terminais, motoras e afins, continuem a receber o vale-alimentação durante o período de afastamento, proporcionando-lhe condições mínimas de subsistência e dignidade enquanto se recuperam. Diante do exposto, resta plenamente justificado o presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 6 de junho de 2025. Roger Rodrigues Silva, vereador autor. Indicação número 083/2025. Autor Roger Rodrigues Silva. Indico nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santa Novalina, Estado de São Paulo, senhor Marcos Mendes da Silva, que por meio do setor competente
tome as providências necessárias para a reparação do asfalto na rodovia que passa em frente à Estância 4M, bem como a construção de caixas de contenção na parte superior da rodovia para evitar que as águas da chuva invadam a propriedade e causem danos. Justificativa. Em períodos de chuva intensa, uma enxurrada de água desce pela rodovia, causando desbarrancamento do asfalto e expondo sua parte inferior, o que prejudica especialmente quando caminhões como o de coleta de leite, que trafegam pela via, a água invade a propriedade da Fazenda Bonanza, formando um rio que circula e empoça dentro da área da propriedade. Este problema tem gerado sérios transtornos, além de danos à infraestrutura local. Assim, se faz necessário para realizar a reparação do asfalto, para evitar o agravamento da situação e a construção de caixas de contenção no alto da rodovia, com o intuito de direcionar as águas de chuva e evitar que se despejam na propriedade e trafeguem pela rodovia, prevenindo assim maiores danos. A intervenção é urgente, visando a preservação da segurança e a integridade da propriedade. Diante do exposto, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio Souza, 6 de junho de 2025, Roger Rodrigues Silva, vereador autor. Indicação número 084/2025, autor Roger Rodrigues Silva. Indico, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santa Valinha, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, que por meio do setor competente, tome as providências necessárias para que o funcionamento da creche municipal Emei Maria José da Silva, Dona Fininha, funcionasse no período de 24 horas e que a mesma possa ter a possibilidade de funcionar no período de férias escolares. Justificativa. Visto que muitas mães trabalham fora de nosso município e às vezes não têm onde deixar seus filhos, e com essa creche funcionando no período noturno, irá facilitar os trabalhos dessas mães, que muitas das vezes saem de suas casas e às 4 horas da madrugada e não têm uma hora certa para chegar em casa. E essas crianças estariam em um lugar mais seguro, sendo bem cuidados pelos profissionais que ali trabalham. E tendo em vista que as mães que trabalham no período de férias e não têm aonde deixar seus filhos, e com essa possibilidade seria de grande valia para a tranquilidade dessas mães poder desempenhar seus trabalhos, deixando seu filho em boas seguranças. Diante do exposto, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio Souza, 9 de junho de 2025, Roger Rodrigues Silva, vereador autor. Indicação número 085/2025. Acho que tá bom agora, né? Autor Roger Rodrigues Silva. Indico nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santa Valinha, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, que por meio do setor competente, para que seja feita a ampliação da creche municipal para que seja feita a ampliação da creche municipal Emei Maria José da Silva, Dona Finha, com vistas à construção de novas salas de aulas, banheiros e demais melhorias estruturais necessárias para o bom funcionamento da unidade. Justificativa. A presente indicação justifica pela crescente demanda de matrículas da referida creche, que tem gerado dificuldades na acomodação adequada das crianças, comprometendo a qualidade do atendimento e a infraestrutura da instituição.
é fundamental que a administração municipal avalie a necessidade de ampliação da unidade, a fim de garantir melhores condições de ensino e cuidado para os pequenos, bem como maior conforto para os profissionais que atuam no local. Diante do exposto, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio Souza, 11 de junho de 2025, Roger Rodrigues Silva, vereador autor. Requerimento número 009/2025, autor Roger Rodrigues Silva. Requeiro a mesa e ouvido do outro plenário desta augusta Casa de Leis, na forma regimental, seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, por meio do setor competente, me informe sobre a existência de algum projeto de ampliação da creche municipal Emília Maria José da Silva, Dona Finha, com vistas às construções de novas salas de aula, ampliação dos banheiros e mais melhorias estruturais necessárias para o bom funcionamento da unidade. Justificativa. O presente requerimento se justifica pela crescente demanda de matrículas na referida creche, que tem gerado dificuldades na acomodação adequada daquelas crianças, comprometendo a qualidade do atendimento e a infraestrutura da instituição. É fundamental que a administração municipal avalie a necessidade de ampliação da unidade, a fim de garantir melhores condições de ensino e cuidado para os pequenos, bem como maior conforto para os profissionais que atuam no local. Diante dos fatos, tenho, pois, que resta plenamente justificado o nosso pleito. Câmara Municipal de Santa Novalina, 6 de junho de 2025, Roger Rodrigues Silva, vereador autor. Requerimento número 009/2025, de autoria do vereador Roger Rodrigues Silva. Requerimento número 009/2025 entra em única discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Roger Rodrigues Silva. Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores, ao público aqui presente e àqueles que nos acompanham através da rede social. O que motivou, na realidade, esse requerimento é parte do princípio que eu acho que é sabido de todos aqui, que hoje nós temos um déficit, né, de vagas na nossa creche municipal. E mesmo que eu tendo acompanhado o trabalho, os esforços na dona Márcia Padovan, de toda a diretoria, todo o corpo docente, funcionários, né, e tem muitas vezes a tentar fazer ali modificações vamos dizer assim, adequações improvisadas para tentar suprir essa demanda, a gente sabe que isso não é o ideal. Então, a grande motivação disso aqui é para tentar a gente exatamente fazer cumprir a lei, que a lei determina que toda criança ela tem direito à sua vaga, né, de imediato. Então isso é muito importante. E eu entendo que hoje em dia a gente tem sim que construir uma nova creche, esse seria o ideal, porém a gente sabe que isso é um ato complexo. Então, tendo em vista que a gente tem um terreno amplo atrás da creche, ali nos fundos, onde a gente pode fazer essa adequação e construir, no caso, mais salas, mais banheiros, né? E principalmente porque não só eu como os colegas vereadores, estamos num período que a gente tem buscado parcerias com deputados para conseguir emendas, recursos para poder exatamente auxiliar o município, e não é, vamos dizer assim, novidade para ninguém, o meu carinho que eu tenho pela creche municipal, a preocupação que eu tenho com aquela qualidade do trabalho que eu considero excelente, é uma das instituições aqui do nosso município que eu acho que funciona melhor, né? Então, da minha parte, eu gostaria de ter essas informações para saber se, de fato, já existe um projeto em andamento, se, na realidade, precisa de recurso para que a gente possa possibilitar e, enfim, conseguir sanar esse déficit, né, de vagas no município, se tratando da creche. Então, seria isso, nobres vereadores, o motivo desse requerimento. Boa noite, gente. Requerimento número 009/2025, de autoria do vereador Roger Rodrigues Silva, continua em única discussão.
Com a palavra, o vereador Alberto Lopes Sanfelice. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, público que nos assiste, presencial, via Facebook, funcionários da casa que prepararam essa reunião para nós. Esse requerimento do vereador Nobre, não sei se o senhor presidente lembra, no mandato passado, nós cobramos o prefeito, se eu não me engano, na época do Chicão, começou esse debate, porque é uma crescente demanda. Nosso município hoje ele dobrou, né? No IBGE não. Isso faz a indicação da nobre vereadora Carol Menossi, a regularização desses dados, né? Para nós melhor informar nossa população de que fato, quantos habitantes tem no nosso município. E hoje a demanda sim, ela aumentou na creche, né? Hoje minha irmã, por exemplo, ela precisa de uma vaga para começar o seu novo emprego, né? E não sei se é de conhecimento de todos, tem sim o projeto, né? Nós temos um projeto elaborado no ano passado, no mandato passado. Foi uma verba estadual com uma contrapartida do município, se eu não me engano. E no dia da inauguração da reforma que foi feito lá, o prefeito nos mostrou ainda onde seria feito essas salas, né? E os banheiros mais um almoxarifado e assim por diante. Então eu acho que, igual o nobre vereador foi lá na Márcia, teve essas informações que vai ter essa obra, né? Como eu fui, como outros, não sei se foram. Então, igual ela falou para o senhor que vai ter essa obra, eu acho que o requerimento, ele não sei se precisa chegar até o prefeito nesse momento, porque amanhã, se eu não me engano, na FEICORT vai ser assinada essa liberação, né? O senhor já fez a indicação e fica nos pares se precisa mesmo fazer esse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Posso? Não, ele não. Com todo respeito. Quem tem que conceder é o senhor. Não. Eu estou falando por questões de ordem, que é importante que eu tenha a falar, porque as informações que ele passou, no caso, né, eu tenho aqui informações relevantes para poder exatamente esclarecer para os colegas, tendo que a gente está pleiteando exatamente esse requerimento, então eu acho que é relevante eu poder falar antes da gente poder falar. Tá? Não, se for da palavra ali, vai ser depois do requerimento, aí já não tem mais efeito. É complicado. Mas tudo bem. Depois, então, eu vou procurar falar, né? Porque eu acho importante passar alguns esclarecimentos a esse respeito. Mas vou respeitar o senhor presidente e os demais colegas. Eu vou aqui comentar, vou perguntar novamente. Requerimento número 009/2025, de autoria do vereador Roger Rodrigues Silva, continua em única discussão. Com a palavra, o vereador Ted Jones. Boa noite a todos. Projeto, palavra bonita, né? Estamos falando aí de quantos anos? 4? Chicão era vivo? Precisa, sim, de esclarecimento. Cara, de projeto estamos de saco cheio. A gente tem que ter atitude. Eu gosto muito de lembrar da primeira sessão dessa casa, que dizia que sobrou 7 milhões. Deus santo, essa grana é para fazer as coisas do município. Ah, precisa de parceria. Ah, precisa da Carol e buscar um recurso. Ah, eu vou agora para a Leste para buscar recurso. Cara, é a nossa grana, para que serve? Emergência, é nossos filhos. Emergência. É a mãe que precisa do amparo dessas crianças para poder buscar o ganha-pão. Tem que esclarecer, sim. Não sou autor do requerimento, mas estou super curioso.
Preciso escutar. E fez corte, fez não sei das quantas. Cara, todo ano tem, hein? Todo ano tem. Se já foi assinado, se a parceria foi estabelecida, cadê a grana? Vamos lá. Até quando? Até quando um município que tem uma das maiores rendas per capita do estado precisa ficar lambendo e esperando parcerias? Gosto muito do mandato de um prefeito anterior aqui, ó, que tirou um mandato e fez um excelente gestão aqui, sem nenhuma dessas porcarias. E o município saiu bordado com caminhão novo, com obras, com toda de coisa. Eu quero saber, sim. E por questão de ordem, o senhor me concede eu falar na sua palavra? Te dou todo o tempo disponível, meu amigo. Posso, senhor presidente? Você citou o nome dele, vai falar no seu tempo, Ted? Roger, por favor. Pois não. Pode falar daí mesmo. Eu acho importante esclarecer que, na realidade, de certa forma, eu acho que a fala do colega vereador não contribui em nada para a discussão do tema, né? Partindo do princípio que o requerimento em si é querer uma informação direto do nosso executivo. Porque a gente está cansado de receber essas falácias de uma forma informal. A gente quer documentado, entendeu? Então isso é a importância, principalmente porque eu, enquanto cidadão sandovalinense, minha filha está na fila daquela creche desde o começo do ano. Ou não gostam de mim, ou tem alguma coisa contra a minha filha, ou de fato tem algum problema. Já estão quase 6 meses. Então é importante e relevante que a gente vá em cima desse assunto, sim, queira saber as informações corretas de uma forma legal e de uma forma esclarecida, que eu acho que isso é o mínimo que a gente deve para a população sandovalinense. E eu não sei se o senhor tem procuração para estar querendo responder em nome do nosso executivo, que eu acho que isso não cabe ao senhor. O requerimento é para o executivo, não é para o vereador. O senhor pode até defender uma tese, mas em si o questionamento é exatamente feito para no caso executivo. Então, acho que de uma forma esclarecedora para o nosso município, para a população, é importante que venha essa resposta, e eu não vejo por que a gente exatamente limitar o nosso cidadão de ter essas respostas. Sem mais, presidente. Requerimento número 009/2025, de autoria do vereador Roger Rodrigues Silva, continua em única discussão. Bom, eu particularmente tomei a iniciativa de ir em busca de informação. Não são falácias, são informações, são projetos que aqui estão, que eu compartilho com o senhor. Se o senhor quiser dar uma olhada, que o senhor é quem solicitou o requerimento, através do setor da engenharia civil da prefeitura. Eu estive lá conversando esses dias com o Igor, engenheiro, e ele me passou que o início dessa ideia, dessa ampliação, ela se deu lá na gestão passada. Não consigo te afirmar se o Chicão estava vivo ou não, mas a gestão passada. O detalhe que o recurso, até discordo em alguns aspectos aqui com algumas falas, que o recurso que vem de emendas, seja federais, estaduais, ou independente de onde for, que não sirvam para o município. Eu discordo plenamente. Rogério, é a minha opinião e respeito a opinião de todos. Como, por exemplo, temos aqui, vou falar sobre o requerimento, depois eu falo sobre as demais emendas que a gente estamos prestes a receber, que eu tive essa informação. Já foi orçado, no mandato passado, a construção de mais 2 salas de aulas amplas, de mais 2 banheiros amplos, de mais uma sala de almoxarifado ampla, de uma cobertura no fundo, que tem uma área grande lá, conforme o senhor relatou, para também ter abrigo dessas crianças nos momentos de lazer, de intervalo, e também para receber a merenda escolar
A informação que eu tive do jurídico... eu acredito que não. Eu acredito que esse ano ali começa a fazer. Eu creio e aposto. Eu quero estar aqui falando e parabenizando o nosso prefeito Paco por essa obra. Eu estou aqui só questionando, não estou dizendo não que o seu requerimento não é importante, ou enfim. Eu estou só esclarecendo para quem nos assiste, quem está aqui presente, que já tem essa ideia. O que a gente não pode aqui é deixar as pessoas não informadas e achar que surgiu da sua ideia, com todo respeito. Não foi isso. Então já tem um andamento, entendeu ou não? Então já tem essa obra em andamento. Vamos ver, vamos cobrar. Eu acho que toda a nossa Câmara aqui estamos unidos para cobrar. Se for amanhã mesmo essa assinatura, nós estamos fazendo a nossa última sessão ordinária. Mas eu coloco nas redes sociais, até que tenha a próxima sessão, a informação, olha, convênio assinado, dinheiro depositado. A obra vai começar. Eu torço e penso e acredito que será breve. Com toda alegria. Eu entendo, tem a sua filha, tem o sobrinho do nobre vereador, você vê que não tem escolha. Ah, mas por que não gostam de mim? Não, de forma nenhuma. É que assim, eu entendo que a demanda no nosso município aumentou muito mesmo. E quando foi feito aquela creche, nós tínhamos uma demanda que era compatível. Hoje, nós temos um aumento significativo de crianças que precisam desse atendimento. Então, mais do que nunca, essa espera, sim, até me surpreende. Eu tive uma fala com esse mesmo engenheiro, que ele ficou quase um ano imprudente esperando uma vaga para a filhinha dele. Ele se mudou para Tarabai. Tarabai ele esperou 6 meses e conseguiu essa vaga. Eu não estou dizendo que Sandovalina é pior ou é melhor, mas isso acontece, acredito eu, que lá na sua cidade natal, na minha, na dele, todo lugar. E nós estamos falando de Sandovalina, mas aqui, nobre vereador, não vai ser diferente da realidade dos outros lugares. Graças a Deus que nós somos uma rica cidade e nós temos condição de fazer. Às vezes poderia ter feito de recurso próprio, legal, mas a emenda do governo do estado é importante. É importante. Nós fizemos uma reforma já de recurso próprio, de adequação de banheiro, porque o governo entregou uma obra que não estava 100% adaptada para a nossa realidade. Então fez uma reforma lá no mandato passado, que alguns vereadores, acho que o Beto, os vereadores passados estavam aqui e foram lá visitar. E a gente acompanhou. Então, de novo reforçando, essa obra vai sair. Eu espero que breve nós vamos cobrar isso aqui com bastante prioridade, porque os nossos filhos, as nossas crianças precisam disso. Só isso aí que eu queria dizer. Requerimento número 009/2025, de autoria do vereador Roger Rodrigues Silva, de única discussão, o mesmo passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento número 009/2025, de autoria do vereador Roger Rodrigues Silva, recusado em única discussão e única votação. Projeto de resolução número 001/2025, que modifica o dispositivo do regimento interno e dá outras providências, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução número 001/2025. Modifica o dispositivo do regimento interno e dá outras providências. Artigo 1º do inciso 4º e inciso 5º do artigo 272 da resolução número 2 de 3 de maio de 2002. Regimento interno passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 4º. O projeto de lei do plano plurianual para a vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do prefeito subsequente terá encaminhado à Câmara Municipal até 30 de
agosto do primeiro ano de mandato e devolvido para sanção até 31 de dezembro do mesmo ano. Inciso 5º. O projeto de diretriz orçamentária será encaminhado à Câmara Municipal até 30 de abril de cada exercício e devolvido para sanção até 30 de junho, exceto no primeiro ano de mandato, em que os prazos serão 30 de agosto e 31 de dezembro. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se em disposição em contrário. Câmara Municipal de Santa Catarina, 14 de maio de 2025. Projeto de resolução número 001/2025. Dispõe sobre: modifica dispositivo do regimento interno e dá outras providências. Autoria, mesa diretora. Projeto de resolução número 001/2025 entra em única discussão. Eu vou explicar para todos aqui. Nós votamos aqui esse ano a alteração do projeto de lei do plano plurianual do Executivo. Eu acho que já veio assinado por alguém, né? Vai assinar, vai fazer uso? Espera só um minuto. Espera aí, deixa eu concluir aqui, Roger. Depois a gente volta aqui para a lista, tá? O que a gente está fazendo aqui, essa alteração, nós, da Câmara Municipal, junto à mesa diretora, nós já votamos aqui esse projeto de lei da Prefeitura Municipal, onde nós modificamos o prazo para o projeto da lei orçamentária do plano plurianual. Ela, inicialmente, era 30 de abril. E a gente já alterou da Prefeitura para 30 de agosto, para o mês de agosto. Então, nós, da Câmara Municipal, a nossa Câmara Municipal, ela tem que acompanhar a Prefeitura nessa alteração para que o regimento interno e a lei orgânica do município ande junto, em igualdade. Não podemos ter prazos diferentes. Então, esse é o motivo dessa resolução, desse projeto de resolução. Nós estamos apenas acompanhando o que nós já aumentamos o prazo da Prefeitura Municipal para ficarmos equiparados. É isso que a gente está solicitando. Projeto de resolução número 001/2025, de autoria da mesa diretora, de única discussão, a mesma passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei número 001, projeto de resolução número 001/2025, de autoria da mesa diretora, que modifica o dispositivo do regimento interno e dá outras providências, aprovado em única discussão e única votação. Já passou. Você não vai assinar? Não havendo mais matéria, encontra-se aberto a palavra livre. Com a palavra, o vereador Ted Jones. A dinâmica da vida é como a roda, ela roda para frente, né? E você vem disposto a entrar mudo e sair calado. Mas como é difícil você se calar.
Nas primeiras sessões aqui ordinárias, o nobre vereador Roger fez uma indicação aqui que precisava alinhar ali, dar uma arrumada nos banheiros públicos da praça, da igreja. E apareceu aí toda a defesa que eu vi hoje aí. É porque com recurso próprio, é porque terminamos a praça, nós vamos fazer ali, e porque aqui a gente trabalha com recurso, e parará, parará, parará. Resulta que agora na quermesse eu precisei vir na cidade aqui, ia participar da quermesse, tinha desalinhado numa bebida e numa comida antes de vir. Precisei de usar aquele espaço ali. Nobre vereador Roger, que vergonha. Com perdão de todo cidadão que está acompanhando essa fala, e pelo baixo escalão da minha fala, mas você vai cagar e sai cagado. Horrível. Entrei lá para fazer um emergencial, tive que ir embora. Não tinha condições. Aí você fala, é porque dinheiro, eu não sei o quê. Meu irmão, dinheiro do município é para gastar no município. Nós não podemos ser refém do Estado. Quando eu digo de emendas, eu não estou dizendo que não seja importante. Claro que é. Toda grana é bem-vinda. Mas um município não pode ser refém. A creche, as nossas crianças não podem ser refém de uma verba federal, estadual. Se nós temos grana no caixa. Cara, aqui me parece que as pessoas estão equivocadas. Isso aqui não é uma instituição financeira. Nós não somos banco. Vivemos de juros, de aplicação. Nós não vendemos dinheiro. O dinheiro do povo é para gastar com o povo. Não é para fazer número para gastar no último dia de campanha. Cara, a criança que precisava da creche quando ela foi emergência, já não está mais na creche. Porque ela precisou com 3 anos. Passou 4 mais 4. Cara, ela precisa do noivo. Passou da hora. Mas eu quero falar aqui, falar de cultura. Cultura. Vou citar aqui um tal de Laurentino Gomes, um jornalista de Maringá, profundo conhecedor e estudante a fundo, pesquisador da palavra escravidão. Escravidão não tem nada a ver com o nosso contexto. É que a gente precisa ter cultura para maldizer um quadro. Já disse o poeta, eu não sei se o dono da frase é Paulo Coelho ou Raul Seixas, disse o seguinte: você precisa ter cultura para cuspir na escultura. Então a gente tem que entender mais ou menos como é o processo para a gente avaliar lá na frente. Laurentino Gomes narra, e quem tiver oportunidade leia o livro, chama Escravidão. Narra a fundo o que era a bendita escravidão. Mas lá no meio das passagens, tem umas coisas curiosas. Entre elas, que o mais nocivo, a mão pesada, que castigava o cativo da senzala, não era um senhor branco. Era um negão que foi apoderado, que deram um título para ele de ir apoderado, e ele foi para Casa Grande. Ele foi para Casa Grande e se sentiu branco. E se sentiu no direito. E caçava os negros. E punia os negros. E batia nos negros. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que se hoje nós vivêssemos aquela página negra da humanidade, sem ser racista, negro porque é o dito, mas eu acho que ela é mais branca do que a neve, porque todas as imundícias que tem nesse Brasil partiu do primeiro mundo dos brancos. Se nós vivêssemos aquela época, quase todos nós estaríamos no tronco, inclusive o nosso executivo, que é filho do negão. Mas o cidadão vem para Casa Grande
Cidadão vem para Casa Grande, agora o pessoal agora vai salvar. Opa, a senzala vai estar de putíssima madre. Sabe o que aconteceu? O negão veio para a senzala e resolveu beijar o anel do senhorzinho. Que pena. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar nisso. Eu quero chegar que a semana passada eu falei aqui de um caso de um cidadão que foi negado para ele o ultrassom. Depois a gente descobre que o ultrassom não presta, que está quebrado, uma bola de neve. Mas como é que o capitão do mato está tratando o negão da senzala? Negou pré-natal do cidadão. Você acredita que aquele cidadão em questão teve que ir para Porto Primavera? Triste. Triste ver que quem deveria apoiar. E vocês sabem onde eu quero chegar com isso? Vocês sabem que o nosso país é um dos mais dotados de tributos do mundo? Estamos falando de mais ou menos 90 impostos. 90. Mas eu fiz uma relação aqui, uma que toca no colo de cada um do nosso cidadão aqui. Eu fiz aqui agora, brincando aqui, puxando ali, eu estava vendo aqui, ó. A gente paga imposto sobre serviço, imposto sobre produto, ICMS, IPTU, IPVA, IOF, PIS, CONFINS, FGTS, ISS, INSS, ITR, imposto sobre importação e exportação, postagem, taxa de funcionamento, taxa de licenciamento, paga para entrar e sair de casa, para andar na rua. A gente paga. Paga para não estar no SPC e no Serasa. A gente paga por liberação e por alvará. Onde eu quero chegar? É que o dono dessa zorra é o povo. É o cara que está com essa carga tributária lá na costa. É ele que é o dono. E aí somos reféns de boa gana, o cidadão que a gente jurou que iria resolver nossos problemas, e passa 4 anos, não atendeu a creche, já passou 6 meses da indicação do banheiro, tá lá uma anarquia, não tem uma torneira. E a partir da próxima sessão, meu amigo Roger, eu quero repetir todas as indicações dessa casa, porque já estamos no número 90, hein? 90. Eu tinha muita ilusão o dia que a gente foi eleito e falei, uma ferramenta de transformação. Vamos chegar e vamos ajudar e vamos fazer. Que triste você saber que você não passa de um crítico remunerado. Porque que diferença era eu, Ted Jones, lá do campo, desse cara que está aqui agora recebendo crítica. Recebe crítica do cara que pensava que você era a ferramenta de transformação. Recebe crítica dos companheiros que estão do seu lado. Porque me parece que não tem compromisso com o povo. Cara, é o povo que manda, é o cara aqui dos 90 tributos aqui, ó. Fica defendendo a Casa Grande, beijando o anel do senhorzinho do engenho. Cara, nós somos da senzala, nós estamos do outro lado. Nós temos que gerar melhoria para o cidadão, para o povo, porque quem precisa, que é o cara do 90 tributo. Agora aqui, tudo não passa de um jogo ou melhor, um teatrão. Um teatrão. Ô meu amigo, artista de verdade ganha bem. Nós estamos mais para palhaço de rua, para aquele cara que faz malabares no semáforo. É isso que a gente está parecendo. Meu amigo Roger, teu requerimento não foi aprovado, mas o povo viu quem votou contra aí.
O povo viu quem é que está contra, quem é que está ocultando que a verdade venha. E eu quero ver, meus nobres vereadores, se vai ter assinatura de convênio. Eu não acho que a gente tem que se refém desses convênios. Quando vem, é bem-vindo. Mas eu quero ver que se vai ter a assinatura do convênio. E eu quero ver, Roger, se a sua filha que está precisando da creche vai realmente para a creche ou vai estar precisando da universidade já. Aí o Sabido falou um dia lá, assim, um tal do poeta. O poeta disse assim, tem que ter cultura para cuspir na escultura, né? O outro falou assim, eu vejo um museu de grandes novidades. Rapaz, nós estamos vendo o futuro repetir o passado todo dia e nada acontece. O mesmo poeta falou assim, a sua piscina está cheia de rato. Sua piscina está cheia de rato. As suas ideias, as suas práticas não estão de acordo com o seu discurso. Suas ideias não correspondem aos fatos. E a roda roda, gente. A roda roda. Nada é para sempre. Nem mesmo o ruim. Obrigado, pessoal. Continuando na palavra livre, com a palavra o vereador Alberto Lopes Sanfelice. Senhor presidente, quero começar minha fala falando do convite que nós recebemos do Senai para participar daquele balcão de empregos, daquele lançamento do programa que o Senai vai desenvolver nos pequenos municípios, em parceria principalmente com o MOI e prefeitura, né? Onde a prefeitura vai custear os cursos técnicos daqueles que realmente queiram entrar no mercado de trabalho, começando pelo fundamental, indo para o ensino médio, principalmente, fazendo o ensino médio juntamente com o Senai. Onde nós vamos preparar aqueles jovens que vai se formar no ensino médio e já vai entrar no seu primeiro emprego, em parceria com o Senai e Senar e Senac. Vereador Ted, a minha defesa aqui do requerimento do vereador não é para ele parar de requerer. O nobre vereador fez uma indicação, né, para o prefeito fazer uma obra que ele já sabia que ia acontecer. O meu questionamento é esse. Ele pode fazer inúmeras e que continue fazendo indicações, mas indicações fundadas, indicações não que o nobre vereador pega informações privilegiadas e indica aqui, aí o prefeito vai e faz, então foi mérito do vereador. Não é isso aqui que a gente quer nessa casa de leis. Entendeu? Não é ir lá e a dona Márcia está lá, é só ir pesquisar, é só ir lá atrás que ela vai informar como eu fui, como outros foram e como ele foi. Não é que nós precisamos fazer indicações, ideias novas para o prefeito, o gestor, fazer as obras. Não obras que já vão ser feitas, que ele é munido de documento, que ele vai saber que já vai ser feita, e vir aqui indicar. Ele fez uma indicação, depois um requerimento. Acho que o senhor entendeu errado, entendeu? Não é o meu posicionamento contra a indicação, mas é esse, né? O vereador tem informações que a obra vai ser realizada, e ele fez uma indicação, ó, com vistas, construção de novas salas, de banheiros, demais melhorias estruturais, que vai ser feita. Então, senhor vereador, então, não é que a gente é contra. O que a gente quer aqui nessa Casa de Leis, a gente não brinque de ser vereador e indicar coisas que já vai ser feita. Eu posso ir lá no prefeito, o que o senhor vai fazer mês que vem? E ir aqui indicar, e não é isso que a gente quer. Entendeu? Requerimentos fundados em informações
corretas. Não de uma coisa que já vai ser acontecido. Entendeu? O senhor pode falar, senhor presidente, o senhor vereador, eu sei da parte. Olha, o que estava em questão aqui não era a obra em questão, porque o requerimento é bem claro. E o senhor que foi o que fez a leitura dele. Então tá lá. Informe sobre a existência de algum projeto de ampliação da creche municipal. Ele pediu um informe. Ele não está dizendo assim, ó, prefeito, você vai lá e faz. Não, lê a indicação número 085. Basta palma para mim. Lê a indicação 085. Eu faço questão. Nós não votamos a indicação. Nós votamos um requerimento. Mas ele fez uma indicação de uma coisa que já vai ser feita. Tá bom. O senhor entendeu? Tá bom. Entendeu, vereador? Ele indicou uma coisa para ser feita. Agora, se ele faz o requerimento, somente o requerimento, eu ficaria quieto. Mas ele indicou uma obra que já vai ser feita. É gozar com coisa do outro, entendeu? Vai acontecer. Vai. O tempo não para, meu. Vai, porque nós precisamos dessa obra, vereador. Nós precisamos. Mas não é uma indicação de uma coisa que vai ser feita. O senhor vinha aqui indicar uma obra que já vai ser feita. Se o senhor faz só o requerimento, eu ficaria quieto. Então não é, a gente não é que ser contra o requerimento do vereador. Se o senhor faz só o requerimento, eu ficaria quieto, beleza. Ele está requerendo. Agora ele indicou a obra. E a obra, ele é munido de informações que ela vai ser realizada. São essas minhas considerações, senhor presidente. Continuando na palavra livre, com a palavra o vereador Roger Rodrigues Silva. Seguindo o protocolo, mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, ao público aqui presente e àqueles que nos acompanham através das redes sociais. Na realidade, eu não vou me ater muito a essa discussão, porque na realidade eu acho que está muito claro as coisas, né? Tendo em vista que a gente tem que sempre observar a essência das coisas, né? E não se a questão de requerer ou não requerer, se já foi feito, se vai ser feito ou não. Existem pontos de vista. No meu ponto de vista, não está nada claro o que será feito. Essa é a grande verdade. Então, eu tenho dúvida e tenho todo o direito de requerer, assim como eles têm o direito de negar. Então, não vou perder meu tempo falando sobre isso aí. Sobre a questão da indicação sobre os tickets, né, dos funcionários públicos, nos casos dos nossos servidores, nossos colaboradores, como eu havia dito até um pouco na própria indicação, embora isso seja legal, na minha opinião é imoral, né? Tendo em vista que o salário do servidor público sandovalino está mais que defasado. Hoje eu observei aqui até uma fala sobre IBGE, que embora não seja atualizada, o último censo acho que foi 2022, se eu não me engano, salvo engano. Mas na realidade, eu até indico para vocês, cidadãos sandovalinenses, entre lá na internet, procure lá o site do IBGE, olhe a questão do nosso município e analise um todo, principalmente fazendo comparativos com cidades da região e do nosso estado. Que com certeza vai cair exatamente a máscara de muita coisa que você, cidadão sandovalinense, imagina que seria a nossa realidade. Uma delas, né, é que a gente tem esse preceito que nossa cidade ela é rica, né, que é uma cidade com PIB maravilhoso e tal, e isso de fato é verdade, né? Mas agora em contraproposta, observe o salário do servidor como é que é em comparação a outras cidades que tem o PIB talvez nem a metade do nosso, né? E não tem exatamente um salário que seria digno para esse servidor. Porque hoje o salário do servidor público, ele gera 3 sentimentos, na minha opinião. Saciedade no momento, né? A incerteza do futuro, se esse ticket que, com todo respeito ao eterno prefeito Chicão, que é um ticket que ajuda demais o funcionário público, hoje eu respeito isso demais. Porém, esse ticket ele condena você, cidadão também, funcionário público, a uma aposentadoria de dificuldades. Porque hoje é nítido andar pelas ruas e observar o cidadão sandovalinense aposentado, que a maioria deles tem que trabalhar, sendo que muitos deles são o genitor da família, né? É o cara que gere todos ali os recursos. Então a gente tem que, na realidade, procurar reduzir custos, reduzir gastos, ou melhor.
e procurar ter um aumento real do funcionário público. Mas isso lá no Celerite, né? Não só na questão do ticket, é importante, eu acho importantíssimo. E voltando à questão do funcionário na questão de enfermidade, é o momento que ele mais precisa. Eu acho que isso aí todos os colegas concordam com isso, porque muitos aqui são funcionários públicos, e se não hoje, graças a Deus, não tem enfermidade, podem passar por enfermidade. E sendo assim, passando por enfermidade, vão sentir muita falta desse ticket aí, desse recurso para poder ajudar e auxiliar nesse momento. Então eu peço, né, ao nosso prefeito que ele possa reavaliar essa questão por ser uma lei municipal, onde ele pode sim fazer essa alteração, mandar para essa Casa de Leis. Eu acredito que todos aqui serão unânimes em votar a favor do servidor e exatamente dar esse direito a ele, que é fundamental e importante. Né? Então é importante, pessoal, vocês fazerem essas análises de IBGE quando eu digo para vocês, porque a gente vive num mundo aqui de Nárnia em Sandovalina, né? Eu costumo dizer. Por quê? Vamos observar que situação. Hoje o cidadão sandovalinense ele está ilhado, ele não tem transporte público, exatamente para levar ele a um emprego fora do município. Nós não temos políticas, né, habitacionais, ou seja, pelo menos conhecidas, porque eles conhecem tudo, eles têm informações, eu não tenho. Exatamente de você poder ter um terreno, você que hoje paga aluguel, ninguém sabe desse tipo de política pública, né? Nós não temos uma política de um centro industrial que venha trazer empresas aí de 20, 10 empregos para poder gerar emprego para a população, né? Hoje nós não temos, que até eu vi alguma coisa aqui, mas a gente observa que nós não temos uma política direcionada ao jovem que seja séria, não só de curso vago. Hoje a gente tem uma evasão escolar na juventude aqui que é gigantesca, porque exatamente é esse desânimo de às vezes ver que vai estudar, mas não vai ter as oportunidades. Então a gente tem que observar também as questões dos comerciantes reais que estão aí clamando por assistência, algum tipo de ajuda para que eles possam gerar e gerir, no caso, né, o seu comércio. Então, essas são as realidades do nosso município hoje. E o que me motiva exatamente a estar citando essa questão do ticket é um pedido de socorro. Essa é a verdade, é um pedido de socorro a essas pessoas que estão doentes. Sobre a questão da segunda indicação sobre a creche, eu gostaria aqui de começar a falar sobre isso, citando meu primo Neymar Galvão, né, que é muito importante, Márcia Linardi, que veio de uma forma educada, trazer esclarecimentos, né, e podendo exatamente, vamos dizer, corrigir a nossa rota, né, porque eu usei o nome talvez equivocado, que na realidade seria um centro de acolhimento infantil, mas a essência da indicação, que eu acho que é o que mais importa, é identificar a dor dessas mães. Que, como eu falei, que muitas delas não têm o transporte público para buscar seu emprego fora do município, estão à margem da rodovia todos os dias, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, ali, dependendo da própria sorte de carona, né? Essa é a situação que essas mães vivem hoje. Então, tendo em vista que hoje o que é ofertado a elas é emprego braçal, e muitos desses empregos, no caso, que são, no caso, frigorífico de Maringá, JBS, a própria usina MOI, tem horários alternativos e sempre gera essa dificuldade delas no acolhimento às mães. Fora, voltando ao assunto da creche, que hoje nós não temos essas vagas. Essa é a verdade. E hoje é feito o que lá? É feito assim, vamos analisar quem tem prioridade. Mas toda escolha, gente, exatamente gera uma perda. Porque você escolhe por um e você desabriga outro. E nós temos que focar no que a lei determina. A lei determina que toda criança tem direito à sua vaga. Se eu for amanhã, exatamente procurar meus direitos, amanhã minha filha está lá estudando. Porém, eu sei que eu fazendo isso, eu não vou contribuir com a qualidade do ensino. Eu vou colocar mais uma criança lá que só vai exatamente fazer que a qualidade caia. E é isso exatamente que eu não quero. Eu quero que exatamente seja feita essa reforma, para poder essas crianças terem seus direitos preservados e, consequentemente, suas mães também, tá? E falando também sobre a questão, deixar alguns agradecimentos aqui, sobre a festa da quermesse, né, que nós tivemos aí da nosso padroeiro, muito importante. Fiquei muito feliz de poder participar esse ano, ainda mais que pude participar numa barraca familiar. Queria mandar um abraço aqui a toda a família das Cabecinha Branca, a meus primos que trabalharam comigo lá, o Otávio, Letícia Capuano, Lazinho, Fabiane, Lúcio Marcos, minha esposa, todo mundo que pôde partilhar esses 3 dias lá maravilhosos, podendo em si ajudar a comunidade, que é muito importante. E parabenizar toda a organização da festa, que foi maravilhosa.
Falar também sobre o nosso deputado Mauro Bragato, que nos acolheu, e não só ele, como o assessor dele, o Luiz, um acolhimento caloroso, se colocando à disposição do nosso município, a poder nos ajudar aqui no que for necessário. Então fica aqui meu agradecimento, mais uma vez, e o meu respeito. Queria falar um pouco também sobre o projeto Forró, né, que a gente deu o pontapé inicial essa semana, foi muito importante, muito bacana. Todos que foram, acredito que gostaram muito, que possamos dar continuidade nesse projeto, que é muito importante para trazer entretenimento para as pessoas, tendo em vista toda a nossa estrutura da cidade que está deteriorada, né? Inclusive o salão lá, que é onde a gente deveria estar fazendo esse tipo de festa, que hoje em dia não tem condições de estar sendo utilizado, né? E é importante também a gente falar sobre essa questão desse balanço, né, de exatamente volume de grana, que a gente tem informações que, por exemplo, não precisa trazer emenda para a saúde, porque a saúde, né, já tem de tudo, tem até que devolver dinheiro. Mas de conta proposta, o posto de saúde chove dentro. As paredes escorrem mofo. Então isso aí é no mínimo incoerente. É incoerente. E é isso que eu quero entender, aonde o município, onde tudo que a gente tem, ou praticamente o que a gente faz é partido de emendas, e a gente tem um PIB gigantesco, né, onde não é segredo que hoje a gente tem 16 milhões na conta da prefeitura, e a gente não consegue arrumar uma telha. É isso que é a minha indignação, e é o que eu não entendo, infelizmente, tá? Então, a questão também do projeto, é importante salientar, a questão dos idosos ter que pagar o ônibus, né? E os idosos terem que pagar o ônibus por que razão? Pela razão que eu fiz a indicação, só dependia de um projeto partido executivo e até agora esse projeto não chegou. Até quando, prefeito? Até quando os idosos vão ter que pagar o ônibus para poder curtir exatamente esse momento? Isso não é justo. O dinheiro que ele está pagando o ônibus é o dinheiro que ele come um lanche lá, que ele toma um refrigerante. Então é importante o senhor ter esse entendimento e fazer esse acolhimento a essas pessoas aí. Queria também mandar um abraço à gestão, né, da Monteiro Lobato, Fabiana Damascena, a dona Cássia Capuana, por sempre, né, o acolhimento a mim, exatamente me receber com muito carinho, não só ela, como todo o pessoal da creche, né? Hoje eu vi o nome dessas pessoas envolvidas aqui nessas questões, mas é sempre importante salientar que eles fazem um grande trabalho e que nós respeitamos e somos parceiros independente de qualquer coisa. Queria deixar um grande abraço a todos e que Deus abençoe e proteja o coração de cada um de vocês. Vamos lá. Eu gostaria aqui de falar um pouquinho também a respeito da nossa matéria do dia de hoje. Fica bem claro aqui que ninguém é contra requerimento aqui, nem contra a indicação, de forma nenhuma. Eu acho que todos nós aqui já apresentamos aqui indicações. Se nem todos apresentaram requerimentos, sempre atende a demanda e o pedido de algum munícipe. Mas a gente tem que ter o bom senso e a realidade sem criar falsos pensamentos e ilusões. A gente tem que fazer o que é possível dentro da nossa realidade. Claro. Somos uma cidade rica, somos uma cidade de capital, temos muito o que melhorar, isso aí é fato. Como foi no mandato passado, no anterior, no outro, há 30 anos atrás. Eu discordo em alguns aspectos, quando se fala que a cidade é uma cidade sem planejamento habitacional. Nós tivemos, há pouco mais de 2 anos, 109 casas inauguradas no nosso município, pela atual gestão que foi reeleito. Casas essas que faziam mais de 30 anos que não tínhamos aqui. E conversando com o prefeito municipal, o governo do estado está com um projeto, é pouco, eu sei que é pouco, de construção de 50 casas para moradia para pessoas carentes. 50 apenas. Mas é um projeto a curto prazo. O engenheiro me falou que já está se movimentando para poder buscar esse terreno onde o governo tem as suas exigências,
para que o quanto antes comece essa obra. Tenho certeza que ela vai ser de grande valia para quem for o contemplado. Seja ela daqui 1, daqui 2, daqui 5 anos. O importante é que ela aconteça. Eu sei que tem que acelerar, tem sim. Muita gente não pode esperar. Mas é o que eu vejo que a atual administração busca possibilidades de melhorias. Como eu disse, nós teremos um grande caminho ainda a percorrer. Quando eu falo da indicação do que é possível e passível, eu gostei do seu questionamento, vereador Roger, quando comentou sobre o aumento salarial dos servidores. Isso é importante, importantíssimo. É um caso que a gente bate na tecla com o prefeito sempre. Temos aqui servidores da saúde, temos aqui que tem comércio, que sabe ali os clientes que tem. Temos ali o Valtinho, que já foi funcionário do Estado, o vereador, Carol, a Dina, que está lá na cozinha piloto. Então, temos vários setores que todos sabem das suas carências. Isso é fato. Só que eu acho, na minha opinião, de novo, a gente tem que criar uma alternativa de melhorar o que temos, ao invés de tentarmos buscar uma situação onde o meu entendimento, Rogério Rocha de Araújo, inviável. Como é que eu vou colocar? Eu vou pedir isso depois de forma documentada, igual eu tive aqui o projeto. Como é que eu vou pensar em aumento salarial se eu terei que colocar uma creche para funcionar 24 horas? Qual é o impacto disso? A creche 24 horas não é só a creche. Nós não podemos colocar os professores para trabalhar lá 24 horas de forma nenhuma. E como todos já disseram aqui, lá a demanda está muito grande. Como é que a gente vai criar um outro turno? Tem que ter mão de obra. Essa mão de obra, eles vão ficar lá só dormindo? Não. Tem que ter alimentação. Dona Dina tem mão de obra para trabalhar 24 horas lá na cozinha piloto? Não tem. Pegando o gancho da cozinha piloto que eu vou falar depois, dentro dessa emenda do governo, tem lá uma emenda do governo do estado também de 2 milhões de reais para a construção dessa cozinha piloto. Vai ser logo? Não sei. Quando eu tiver a informação, eu vou trazer para todos aqui, para ver o quanto é importante essas emendas virem para o nosso município. Nosso município é rico, mas é importante isso. Voltando ao assunto. Eu preciso ter a cozinha piloto trabalhando. Eu preciso contratar mais gente. Eu preciso ter o transporte funcionando. Eu vou ter que contratar mais motorista. Nós temos um índice que parabenizo mais uma vez, porque nosso ticket, não tirando o mérito dos prefeitos que passaram, era R$ 450, hoje está 950, quase que dobrou. Não, mais que dobrou. Quase R$ 1.000 já. Porque a gente tem índice para ir promovendo esses aumentos salariais. E todos os anos nós temos o inflacionário, tivemos por vários anos consecutivos um aumento acima do inflacionário na gestão anterior. Estamos tendo um aumento inflacionário, mas eu entendo que tem que ter limites. A gente, vontade, claro que seria importantíssimo. Eu vou colocar um salário mínimo do estado de São Paulo, que foi para 1.000, não me lembro agora, não me recordo. Era 1.610, mas subiu agora, 1.800 e alguma coisa. É inviável, em virtude do nosso quadro que nós temos de funcionários. Então tem que começar a mandar embora. Também não é o caminho. Então existe, a gente tem que analisar de uma forma concreta o que é possível e o que não é possível. Claro, depois o Nobre corrigiu um lugar de acolhimento, já não seria creche. Aí a gente poderia pensar numa empresa, se tivesse um local, uma empresa que hoje é a moda, como tivemos um curso aqui, uma terceirização, serviço terceirizado, se tivéssemos índice,
Mas nós temos, sabido por todos aqui que nós temos uma folha já bem cheia. Nós vamos ter agora, infelizmente, por determinação judicial, o encerramento dos cargos comissionados, e onde o prefeito fala que vai passar por uma reestruturação, e nós poderemos começar a pensar melhor em questão de aumento salarial. É importante. Mas eu quero dizer aqui, de novo, não sou contra a creche 24 horas, de forma nenhuma. Mas nós deveríamos pensar a forma de fazer. Não simplesmente aqui falar, vamos pôr a creche 24 horas, o centro de saúde 24 horas, que é um outro desejo da administração atual. Você está aqui, você sabe disso. Funcionária do centro de saúde. Só que nós temos mecanismos a serem respeitados. Infelizmente, o dinheiro público funciona assim. Vou dizer aqui também, com relação a algumas obras aí que o pessoal andou questionando, com razão, que estavam paradas, foi palco aqui de muita discussão, inclusive, do centro de saúde, lá da Vila Nova do Manacá, da UBS do Manacá. Nós tivemos recentemente lá fazendo uma visita, foi de última hora. Alguns vereadores estiveram lá. Podemos ver que está na fase final de acabamento, o pessoal estava trabalhando em uma previsão de entrega para o próximo mês, a entrega da obra. E aí nós vamos começar com a mobília, com o equipamento. Então, a obra em si ela está sendo concluída, graças a Deus. Então, o governo do estado, a empreiteira está fazendo com recurso próprio, e o governo do estado só vai poder pagar a empreiteira após a conclusão da obra. Então, ele está pagando do bolso, para depois receber. Mas essa era a regra do jogo, então tem que seguir. Uma outra obra também que já foi palco aqui de muita discussão, até de outros anos para trás aí, do campo de futebol. Foi noticiado aí nas redes sociais, tinha uma empresa aí, uma empresa extremamente profissional, fazendo o atendimento lá no gramado, que eles disseram que vai ficar bom, então a gente está esperando que vai ter que ficar um tempo lá ainda isolado, para que nós pudéssemos fazer o uso daquele estádio. Então, estão concluindo o muro lateral, o vestiário está sendo concluído, quem quiser fazer visita lá é aberto, população em geral, vereadores. Logo também teremos aquela obra lá concluída, para que possamos fazer o uso daquilo lá, porque está ficando muito bom aquele ginásio municipal. Está ficando de primeiro mundo, ainda serão instalados cadeiras individuais, igual de estádio. Então, parabenizo aí a administração por as obras que estão fazendo de bom gosto. Estão fazendo com acesso acessível, áreas acessíveis a deficientes físicos. Então, está sendo bem planejado. A gente entende a demora, que foi uma obra também do governo federal, que parou com o pagamento do recurso, mas já foi retomado. E a gente vai cobrar, claro que tem que cobrar, quando tiver que ser cobrado. Então pode ter certeza, ninguém aqui vai ficar de braços cruzados, não. Quero aqui dizer também sobre a quermesse, agradecer a todo o público que lá prestigiou e participou, em especial ao nosso padre Tiago, que em pouco tempo já conseguiu conduzir seu rebanho em união, todos lá unidos, foi um sucesso, apesar da chuva, mas foi uma chuva bênção de Deus também. Queria agradecer as pessoas que contribuíram também com doações, com o seu trabalho, as pessoas que me ajudaram também na barraca, que eu estava lá coordenando uma barraca. Igualmente assim o vereador Alberto também estava, o vereador Roger, lá estávamos nos doando. O nego vai falar, é porque é vereador, não. Nós estávamos lá nos doando a nossa mão de obra, que convido também a quem puder, no próximo ano, doar a sua mão de obra, se não tiver nenhum compromisso, é claro, mas pensar nisso, porque a comunidade unida
ela tem sempre mais força. Agradecer a Polícia Militar que passou por aqui, na pessoa do policial Adriano, que eu vi ele ali, muito obrigado, esteve aqui presente. Comunicado. Comunico aos senhores vereadores e às pessoas aqui presentes e quem nos assiste pelas redes sociais, que a partir do dia 1º de julho de 2025 até o dia 31 do mesmo mês, este Poder Legislativo entrará em recesso parlamentar, conforme prevê o artigo 142 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Lembrando a todos que, em caso de matéria e caráter de urgência do Poder Executivo, estaremos convocando sessões extraordinárias dentro deste período de recesso. Agradeço aos funcionários desta casa que trabalharam na preparação e durante esta sessão. Agradeço aos meninos da mídia que estão transmitindo. Agradeço ao público que nos acompanhou pelas redes sociais. Agradeço ao público que se fez presente aqui nesta Casa de Leis, prestigiando, se inteirando dos nossos assuntos. Eu quero aqui também parabenizar o vereador Alberto, que foi aniversário dele esses dias. Parabéns, muitos anos de vida, saúde, felicidade. Que Deus te abençoe, te proteja e te ilumine. Muita saúde e paz. E parabenizar também a todos os aniversariantes aí do mês de junho, em especial na data de hoje, que é o meu filho, Heitor. Sua esposa também, né? Tá fazendo aniversário hoje. A Laisla. Parabéns. Deus os abençoe grandemente. Sob a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro encerrada a presente sessão ordinária deste 16 de junho de 2025. Uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus.